Vamos reiniciar então a nossa aula, mas não sem antes orarmos, né? Pedimos ao Senhor a sua ajuda, a sua graça e o seu cuidado. Senhor, rendemos graças a Ti, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe com a Tua graça, que o Senhor nos dê, através do Teu Santo Espírito, entendimento da Tua Palavra, possamos, portanto, sair daqui nesta noite edificados, Senhor, por essa carta que Paulo escreveu à Tua igreja, no seu tempo, mas que reverbera até os dias de hoje e muito nos auxilia e nos abençoa em nosso tempo. Abençoa-nos aqueles que estão a caminho, traga-os debaixo da Tua graça e da Tua proteção. Fica conosco, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar, meus irmãos, no mesmo ritmo da aula anterior, ainda com alguns efeitos relativos à parábola do rio, que nós fizemos a leitura. Então nós vamos dar prosseguimento e em alguns momentos nós vamos ver aqui o aparecimento novamente dos nossos 4 companheiros de jornada lá da parábola do rio, tá bom? Lembra da parábola? 4 irmãos, um obediente, os outros 3 rebeldes. E aí o desenrolar vocês se lembram. Paulo, quando escreveu essa carta, meus irmãos, aos Romanos, a intenção principal dele, evidentemente, era, como nós vimos há 2 aulas atrás, na nossa introdução, era considerar que a igreja em Roma estava sendo alicerçada dentro de uma cidade e de uma sociedade idólatra, maledicente, pérfida. E portanto Paulo, como uma introdução no capítulo 1, ele fala aos crentes da igreja de Roma para terem cuidado com a idolatria, cuidado com aquela sociedade pecaminosa, e que eles não viessem. Ele vai inclusive terminar o capítulo 1 dizendo que aqueles que colaboram ou corroboram com aqueles pecados são iguais aos que cometem aqueles pecados. E depois, então, já no capítulo 2, ele trata de forma mais pontual aquilo que ele queria falar. Primeiro ele apresenta uma igreja dentro de um contexto social horrível, não é? Depois, então, ele vai para dentro da igreja para dizer o que está acontecendo dentro da igreja. E que, de uma forma assim, bem sutil, ele quase que diz que, olha, não está muito diferente o que vocês estão passando aí dentro porque está acontecendo lá fora, não. Porque essa divisão de judeus e gentios está atrapalhando e muito o crescimento, o estabelecimento dos alicerces dessa igreja. Então, eu vou aqui dizer algumas coisas a vocês e vou fazer algumas considerações no sentido de convencê-los de que diante de Deus todos vocês estão no mesmo patamar. Ou seja, todos são pecadores, todos são cadáveres que Deus chamou, todos eram cadáveres que o Senhor ressuscitou da morte eterna, ressuscitou dos seus delitos e pecados, ressuscitou de uma vida, portanto sem Deus. E aí então, meus irmãos, diante desse quadro que Paulo apresenta a partir do capítulo 2 e também lá, já em todo o decorrer do capítulo 3, o que nós vamos ver ali é que Paulo está dizendo: olha, nenhum de vocês é merecedor, nenhum de vocês fez nada
para merecer o derramar da graça de Deus, para merecer o cuidado de Deus. Então por que vocês ficam a todo momento acusando uns e outros de certas situações, se todos diante de Deus são iguais? Se todos careciam da graça de Deus, se todos careciam da glória de Deus, se todos dependiam de um ato milagroso, de um ato da graça de Deus, para que estivessem hoje aqui participantes da membresia do corpo de Cristo, participantes da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo a eles: olha, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Então Deus fez o quê? Deus chamou esses cadáveres à vida. E aí nós podemos, meus irmãos, considerar alguns feitos de Deus. O primeiro deles: Deus não fecha os seus olhos ao nosso pecado, porque Ele não compromete o seu critério. Falei para vocês virem para frente, né? Senão vocês não vão ver. Mas lá no final, meus irmãos, eu vou colocar esses slides lá no grupo, tá bom? Então não se preocupe, só assim, preste atenção naquilo que eu vou dizer a vocês, até porque eu estou fazendo a leitura dos slides, então não se preocupem. Então, considerando os feitos de Deus, o primeiro: Deus não fecha os olhos ao nosso pecado. Lembra que Deus falou lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18? O que Ele falou? Ele traz uma série de considerações. Paulo traz uma série de considerações a respeito de quê? Da natureza pecaminosa daquela sociedade romana, da idolatria, do homossexualismo, do hedonismo e assim por diante. Paulo então faz algumas considerações, dizendo para a igreja em Roma que, olha, parece que Deus não está vendo, mas Deus não só está vendo, como Deus ainda os entrega às suas próprias concupiscências. Deus ainda os entrega aos seus próprios desejos carnais. Então, além de Deus estar vendo o pecado, Deus ainda está fazendo o quê? Olha, você não quer isso? Então, vai fundo. Você não quer praticar isso? Então, sofre aquele empurrãozinho do Espírito Santo, né? Então vai lá e faz tudo que você quer fazer na sua vida. Mas isso evidentemente teria consequências. Então, Ele não fecha os olhos ao nosso pecado, e muito menos, meus irmãos, Ele vai comprometer o seu critério. Lembra que eu falei na aula passada, e até fiz uma brincadeira aqui, né, uma analogia aqui com a famosa frase do poeta Bruno Henrique, né? A palavra do Senhor, ela está num patamar, meus irmãos, que só Cristo cumpriu. Portanto, servir a Deus é um ato de seriedade. Não é brincadeira servir ao Senhor. Não é um Rotary participar da igreja. Não é um clube social. Não, é um lugar onde todos nós somos membros de um corpo. Membros do corpo de quem? De Cristo, cujo Ele mesmo é quem? É o cabeça, que comanda e opera todo esse corpo. Então Paulo, ele está colocando diante dos romanos: olha, servir a Deus não é brincadeira, servir a Deus não é desse jeito que vocês estão servindo. Servir a Deus é um ato em que nós devemos ter claramente em nosso coração que nós não somos merecedores de servir ao Senhor. Só estamos aqui porque Deus quis. Só estamos aqui porque Deus realizou uma obra no nosso coração. Não fomos nós que, por livre e espontânea vontade, né, nos encaminhamos para uma igreja e pensamos: poxa, é muito bom fazer parte de uma comunhão, quero ficar ali, quero participar disso. Não, foi o Espírito Santo que nos convenceu, porque é Ele que convence, é Ele que guia, é Ele que, como dá um empurrãozinho para quem quer continuar no pecado, Ele dá um empurrãozinho naqueles a quem o Senhor escolhe para serem participantes do seu corpo. Deus, meus irmãos, Ele não ignora a nossa rebelião e nem vai afrouxar as nossas exigências, ou melhor dizer, as suas exigências. Deus em nenhum momento vai abrir mão da sua justiça, vai abrir mão da sua palavra porque nos ama. Ele nunca vai fazer isso. Não é que a sua palavra seja mais importante do que o amor que Ele tem por cada um de nós. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer
é que Ele não abrirá a mão da sua palavra justamente porque Ele nos ama. Justamente porque Ele nos quer no melhor caminho, que é o caminho da sua palavra, que é o caminho da obediência, que é o caminho da observância da sua palavra, do caminhar segundo a sua palavra. Então Deus nunca irá afrouxar, né? A gente, para quem já tem filhos maiores aí, né? Você vai lembrar bem, né? Quantas vezes você abriu mão de uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Para o filho, né? Quantas vezes lá, acho que eu peguei pesado, vou dar um passinho atrás, não é? Deus não tem essa coisa de pegou pesado. A palavra está ali, ou ela é cumprida, ou então teremos consequências dos nossos pecados e da nossa rebeldia, da nossa rebelião. Então, ao invés de descartar o nosso pecado, o que Deus fez, meus irmãos? Isso que é uma coisa linda nas Escrituras. Ele assume os nossos pecados e de forma inacreditável Ele sentencia a si próprio. Quem fez isso? O que Jesus fez na cruz? O que Ele fez? Ele recebeu, como diz Isaías, Ele levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe libertação, bênção, graça, amor, paz. Porque quando Isaías fala o castigo que nos traz a paz, essa paz representa tudo isso. Estava sobre quem? Estava sobre Ele. Quem foi castigado? Ele. Então Ele fez o quê? Ele se colocou na cruz e Ele assumiu pessoalmente todas as nossas iniquidades. Mas Ele não fez só isso, Ele não só assumiu as nossas iniquidades, como Ele também, e era necessário que Ele fizesse por causa da justificação que nós vamos ver, não sei se nessa aula ainda ou na próxima, foi necessário que Ele se autossentenciasse. Ou seja, diante de Deus, Cristo ali naquele momento era o quê? Culpado no nosso lugar. Meus irmãos, qual religião tem essa história? Qual, entre aspas, qual Deus, entre aspas, né, para ficar claro aqui, porque não existe outro Deus, mas qual que tem essa história de servir com a sua própria vida aos seus adversários? Porque nós éramos adversários dele. Servir com a sua própria vida os seus inimigos, aqueles que nunca quiseram lhe obedecer, aqueles que nunca quiseram observar a sua palavra, aqueles que nunca quiseram andar no seu bom e reto caminho. Então Cristo, o que Ele faz? Ele não descarta o nosso pecado, mas para que nós não ficássemos com o nosso pecado e viéssemos então a perecer no lago de fogo e enxofre de forma eterna, o que Ele faz? Ele assume os nossos pecados em nosso lugar e se autossentencia. Eu sou culpado. E com isso, meus irmãos, o que acontece? A santidade de Deus, ela é honrada, porque o nosso pecado, ele é punido, mas ele é punido em Cristo, e em Cristo nós somos redimidos, em Cristo nós somos remidos, lavados pelo seu sangue, purificados pelo seu sangue, e ali, meus irmãos, não há atitude mais santa que pudesse ter sido tomada do que essa do nosso Senhor. Paulo vai dizer lá em Colossenses que Jesus, Ele é o primogênito de toda a criação. O apóstolo João vai dizer no seu evangelho que Ele era o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus. E outras partes das Escrituras vão nos anunciar que Cristo foi por um ato da sua palavra, um ato verbalizado, Ele criou todas as coisas, formou todas as coisas. E o que Ele fez então, quando parte dessa todas as coisas criadas pecou, errou o caminho, desobedeceu, pecou contra Ele, contra a sua palavra, contra a sua ordem, contra as suas ordenanças, Ele então assume essa culpa, como quem diz: meu filho, minha filha, você não vai sobreviver com este pecado, com esta culpa sobre a sua vida, mas eu sou aquele que cumpro toda a palavra, eu assumo sobre mim mesmo essa iniquidade, me sentencio, me coloco no seu lugar de culpado, mas por outro lado, fazendo isso, eu estou te livrando da morte eterna e te conduzindo à morte eterna.
quer, meus irmãos, algo mais santo do que isso? Porque Deus foi honrado por Cristo na cruz. Porque todo o Antigo Testamento apontava para um sacrifício vicário. E Deus cumpriu esse sacrifício vicário no seu próprio Filho, como anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. O que é isso? Santidade. Deus cumpriu a sua palavra, mesmo sendo o seu Filho naquele madeiro, crucificado, morto, vilipendiado no seu direito, porque o julgamento de Jesus foi o mais injusto da história, mas ainda assim Deus cumpriu em Cristo. Deus teve prazer, como diz o profeta, em moer o seu Filho naquele madeiro. Por quê? Porque Ele nos ama e Ele não queria nos ver moídos. Por isso Deus desceu e se autoflagelou em nosso lugar. Quer santidade maior do que essa? Deus faz o que, meus irmãos? O que nós não podemos fazer. E assim podemos ser o que nem ousamos sonhar em ser, perfeitos diante de Deus. Dois tipos de perfeição. A primeira é a perfeição humana. Nós não somos, humanamente falando, perfeitos. Nós não somos. Todos nós temos os nossos defeitos, não é verdade? Mas existe um outro tipo de perfeição, que é a perfeição que Deus olha, que Deus enxerga. Porque quando Deus olha para nós, meus irmãos, quando Deus olha para mim, por exemplo, Ele não vai ver só o Alessandro imperfeito, mas Ele vai ver o Cristo perfeito no Alessandro. Ele vai ver a perfeição de Cristo em mim, porque foi pelo sangue, através do sangue do Cordeiro, que eu fui aliançado, que eu fui enxertado na videira, que eu fui reconhecido por todos e por principados e potestades como filho de Deus. Aquela imagem do Adão imperfeito, pecador, ela agora conta com a companhia de um outro Adão, perfeito, santo, reto. Então, quando Deus olha para cada um de nós, o que Ele vê em nós é o que? A imagem do seu Filho. Ele vê em nós a perfeição do seu Filho, o agir do seu Espírito, o agir do seu Filho em cada um de nós. Tudo isso aqui, meus irmãos, está no capítulo 3 de Romanos. Só estou evidentemente falando para vocês de uma forma diferente do que Paulo falou. Estou trazendo mais para uma aplicação pessoal nossa. Olha o que diz Romanos 3, de 10 ao 18. Abra sua Bíblia aí. Romanos 3, do versículo 10 ao 18. Tudo isso que foi dito aqui, está aqui nesses poucos versículos. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Meus irmãos, essa era a nossa condição. Essa era a condição dos cadáveres. Pois éramos cadáveres diante de Deus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa era a condição que Paulo estava apresentando tanto para judeus quanto para gentios lá na igreja de Roma. Essa era a nossa condição antes de recebermos o lavar regenerador de Cristo em nossas vidas. Essa era a nossa condição. Não havia absolutamente nada aprazível nas nossas vidas. Não havia absolutamente nada de bom em nenhum de nós. E Paulo vai continuar, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo,
para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Paulo está dizendo assim, meus irmãos, não foram vocês, mas foi Cristo que trabalhou na vida de vocês. Ou seja, a manifestação da justiça, testemunhada pelos profetas e pela lei, ela se manifestou em cada um de nós, através do quê? Através da fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vocês eram cadáveres, estavam mortos em seus delitos e pecados, e agora em Cristo vocês estão justificados, e pela fé vocês ressuscitaram para uma nova vida, para uma nova esperança. Ainda há uma diferença entre vocês, mesmo depois de toda essa transformação? Não, em absoluto, porque Cristo veio, e o que Ele fez? A fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. E Paulo completa, porque não há distinção. Então, se o gentio crê em Jesus, ele está salvo. Se o judeu crê em Jesus, ele está salvo. E Paulo termina ali aquela primeira parte do texto: não há distinção. Não há distinção entre nós. Não há um mais ou menos salvo, um pouco salvo, um muito salvo. Não, salvo é salvo. Independente das nossas diferenças, independente dos diferentes pensamentos, das diferentes vidas que nós temos, mas todos nós comungamos de uma mesma fé. Fé é essa proclamada pelos profetas e pela lei em Cristo Jesus, que nos justificou e mediante essa fé, então, nos salvou. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Deus, então, queridos, sabe que estamos sem um Pai, que somos incapazes de retornar sem a sua ajuda. Lembra dos 3 irmãos que estavam lá perdidos? Eles precisavam da ajuda do seu irmão primogênito, para voltar, e eles não aceitaram. Nós estávamos nessa mesma condição, estávamos perdidos, precisávamos de um Pai que nos auxiliasse, nos conduzisse, nos ajudasse a retornar para o nosso verdadeiro lar, meus irmãos, que é a vida eterna. E sem Deus não conseguiríamos. Sem o Senhor nós não retornaríamos certamente para o lar. Paulo, então, meus irmãos, nesse mesmo capítulo, ele toca num ponto também central, que é o pecado. E o pecado, ele é um problema universal. Lembra que Paulo falou? Todos pecaram. Todos. Não há distinção, não há exceção. Todos pecaram. Nós já nascemos pecadores. Mesmo bebezinhos lá, com alguns dias, mas ali está um Adãozinho. Ali está um pecadorzinho. Ali está alguém que vai crescer e vai desobedecer, vai ser rebelde, vai querer andar longe de Deus. Há ali, um protótipo de um futuro Adão adulto, Então o pecado é um problema universal. Por quê, meus irmãos? Porque o pecado nos separa de Deus. Esse é o ponto principal. O que faz separação entre nós e Deus é o pecado. O pecado afasta a presença do Espírito. O pecado nos afasta de Deus. E por isso que Cristo teve que cumprir tudo o que cumpriu no Calvário, para que nós então fôssemos libertos da influência e da escravidão do pecado. Por que que foi necessário Cristo fazer, meus irmãos? Porque nós não somos fortes o suficiente para remover os nossos próprios pecados.
Não somos bons o bastante para apagá-lo. Só Cristo pôde nos livrar das nossas iniquidades. Só Ele pôde nos livrar dos nossos pecados. Os hedonistas lá de Romanos capítulo 1, o hedonista, o irmão hedonista que nós vimos lá, o construtor da cabana, eles centralizam-se no prazer e não em Deus. O prazer é o seu Deus. Os judicialistas se inclinaram à arrogância e não a Deus. E os legalistas foram conduzidos pelo esforço e não pela graça. Lembra lá do amontoador de pedras, querendo amontoar pedras naquele rio para chegar até o castelo, para chegar de volta na casa do pai? É uma pessoa que ela quer pelo mérito próprio, pelo próprio esforço, chegar à presença de Deus. Então o construtor de cabanas busca prazer, o censor busca impunidade e o amontoador de pedras busca piedade. O primeiro, o construtor de cabanas, que busca o prazer, ele negligencia Deus. O segundo procura distrair Deus. E o terceiro espera compensar Deus. No fundo, todos são ímpios. Todos são pecadores. Nenhum é como o quarto filho, que dependeu do plano do pai para levá-lo ao lar. Ou seja, obedeceu, não foi ao rio, né? E depois foi lá responsável por resgatar os seus irmãos que estavam perdidos naquele mundo. Mas ele resolveu o quê? Obedecer ao pai, depender da palavra do pai. Se o pai disse, não se aproxime do rio, então eu não vou me aproximar do rio. O seu Espírito Santo nos diz, né? Cuidado, que esse caminho não é um caminho certo, então nós vamos nos afastar do rio, né? Não vamos estar nos colocando a perigo. Se o pecado é um problema universal, a morte então gerada pelo pecado passa a ser o quê? Uma condição universal. Todos nasceram para a morte. Todos nasceram mortos em seus delitos e pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O pecado, meus irmãos, é uma doença fatal. Fatal por quê? Porque mata. O pecado mata. O pecado adoece. E não foi à toa que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele avisa a igreja em Corinto para ter cuidado na ministração da ceia. E ele diz, aquele que não tem entendimento, e aí você pode, por uma questão até hermenêutica, você pode estender um pouco mais essa falta de entendimento para questões pecaminosas, que não tem entendimento, ou está em pecado e não se arrepende, ou que não tem entendimento, não busca ter entendimento do que é a Santa Ceia, toma a Santa Ceia e ele está tomando o que para si mesmo? Né? Exatamente. Então ele está ali tomando para si mesmo o que? Enfermidades, morte espiritual, mas também uma condução de uma morte carnal. Então ele está ali se fazendo enfermo diante desse quadro. Paulo então já havia falado desse quadro lá para os coríntios, e agora aqui em Romano 3 ele deixa bem claro que o pecado, portanto, é uma doença fatal, que o pecado ele leva à morte. O salário, a recompensa do pecado é a morte. Então o pecado tem nos sentenciado a uma morte lenta e dolorosa. Separada de Deus, a alma acontece o que? Ela murcha e morre, né? Igual o texto bíblico que fala que a brasa fora do braseiro se apaga, né? O crente fora da igreja, ele vai se apagando, né? Porque ele não está abastecendo a lamparina com azeite, né? Ele não está abastecendo a sua lâmpada com azeite. Então o azeite vai acabando, quando vê o fogo acabou, se extinguiu ali, a pessoa está completamente fria, e aí de fato vem a apostasia, e o diabo ele se aproveita da situação, e essa pessoa nem volta mais na igreja, ou vai esporadicamente na igreja, mas não tem mais nenhum tipo de comunhão, não se sente nem mais membro daquele corpo ali, porque não consegue mais ter essa intimidade de comunhão com os irmãos. Então uma alma separada de Deus, ela murcha e morre. E esse é
De fato, essa é a vida daqueles que estão longe de Deus. E um sinal de uma alma morta qual é? Lábios envenenadores, boca blasfemadora, pés que se encaminham à violência e olhos que não veem Deus. É o retrato dos 3 irmãos, né? De fato, lábios envenenadores, vimos os 3 envenenados, boca blasfemadora, ao ponto de querer até bater no irmão, né? Enxotar ele dali, sai fora daqui, vai embora, a gente não quer você aqui, não precisamos de você. Pés que se encaminham à violência e olhos então que não conseguem enxergar, não conseguem ver a Deus. E essa é a função do pecado, meus irmãos, é matar a alma. E o que acontece? O que nós precisávamos, e é isso que Paulo vai explicar aos romanos daquela igreja lá em Roma, que todos nós precisávamos de um milagre. Todos nós precisávamos de uma ação que não fosse pessoal, mas uma ação divina. Todos nós precisávamos, portanto, de uma transformação tal no nosso coração, que ela só poderia ser operada através de um milagre, uma obra divina, celestial, que não é uma obra humana, embora ela seja feita no homem, mas não é uma obra humana, é uma obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Então nós precisávamos de um milagre, por quê, meus irmãos? Porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e para deixarmos os nossos delitos e pecados, precisávamos o quê? Sermos ressuscitados. O que Jesus fez com cada um de nós foi nos ressuscitar, não aquele ressuscitar do fim dos tempos, não aquele ressuscitar da volta de Cristo, mas um ressuscitar na nossa alma, um ressuscitar no nosso ser, o que Paulo vai chamar de novidade de vida. Então a novidade de vida nada mais é do que um ressuscitar na nossa cosmovisão, um ressuscitar da nossa alma, porque antes nós estávamos mortos, e o milagre chegou através de Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou para a vida eterna. Romanos 3, 22 diz o quê? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então todos nós, sem distinção, precisávamos o quê? Precisávamos de um homem. Precisávamos de um homem que viesse sobre nós e fizesse todo esse trabalho. Mas que homem é esse? Emanuel. Só Deus encarnado poderia realizar esse ato para nós e em obediência ao Pai, para nos trazer de volta à vida, à comunhão e ao relacionamento com Deus. Então, meus irmãos, Jesus, e Paulo vai dizer aqui entre linhas, que Jesus é aquele que está disposto a fazer conosco o mesmo que em vida ele havia feito com quem? Com Lázaro. Lembra de Lázaro? E lembra das palavras de Marta lá em João 11:39? Ela disse: Senhor, já fazem 3 dias que ele está aí dentro, ele cheira mal, está podre. Sabe quem era que estava lá dentro, meus irmãos? Cada um de nós cheirávamos mal, estávamos podres, até Jesus remover a pedra e nos ressuscitar e nos dar uma nova vida. A raça humana está morta e cheira mal, e Cristo, portanto, meus irmãos, não pode suportar a ideia de ver seus irmãos apodrecendo no cemitério. Então ele veio e nos chamou para fora. Há muitas coisas que podemos pensar sobre aquele choro de Cristo, quando ele teve a notícia, que ele já sabia, evidentemente, mas quando ele teve a notícia pessoalmente da morte de Lázaro, e ele chorou. Ali, meus irmãos, nós podemos fazer várias conjecturas, né? Mas uma das principais delas é que Jesus não estava vendo só Lázaro morto. Jesus estava se remetendo e voltando ao Gênesis e pensando: eu os criei, não foi para isso. Eu os criei, não foi para um corpo apodrecer, né? Estar ali debaixo de uma terra com uma lápide escrita lá: nasci em tanto, morri em tanto, né? Ou dentro de um sepulcro
eu não criei eles para isso. Então uma das conjecturas que nós podemos fazer é: Cristo estava sofrendo ali, meus irmãos, porque a natureza humana, ela é morta por causa do pecado. Jesus estava sentindo no seu coração um amor e uma dor por cada um de nós. Ele estava ali sentindo no seu espírito um incômodo de ver ali agora o seu grande amigo Lázaro, mas não só o seu grande amigo Lázaro, também em tempos outrora, a sua grande amiga Mônica, a sua grande amiga Sônia, a sua grande amiga Solange, o seu grande amigo Gerry, seu grande amigo Lucas, ver todos esses mortos em seus delitos e pecados. E ainda que ele soubesse que ele iria ali dizer: Lázaro, sai para fora, que ele também diria a cada um de nós: sai para fora, vem que eu te salvei, ainda assim, meus irmãos, quantos milhares e milhares e milhares padecerão sem salvação, porque um dia Adão pecou, porque um dia Adão desobedeceu. Então, dentro de tantas e tantas conjecturas que podemos fazer, quando olhamos para o choro de Jesus, nós olhamos para um choro, meus irmãos, que não é um choro terreno por Lázaro, mas é um choro eterno por vidas e vidas e vidas e almas e almas e almas que vão padecer por escolha própria, por uma escolha de Adão e, por consequência, uma escolha nossa, por sermos descendentes de Adão. Nossa tarefa, meus irmãos, não é ficar de pé, mas admitir que morremos. Paulo, meus irmãos, está dizendo para aqueles homens: olha, vocês não podem se achar maiores uns que os outros. Judeus não são maiores que gentios, gentios não são maiores que judeus. Vocês não podem ter isso no coração de vocês. O que vocês têm que admitir é que vocês estavam mortos, todos na mesma condição, cadáveres, na dependência de uma simples frase de Jesus: sai para fora, como ele fez lá com Lázaro. Os únicos, meus irmãos, que permanecem ainda na sepultura são os que não reconhecem que estão lá. Você conhece alguém que, por mais que você fale: olha, isso aí não está legal, isso aí não está certo, não faça isso, não faça aquilo, conserte isso, pense bem no que você está fazendo, o que a pessoa faz? Ela não ouve. São aqueles que permanecem, meus irmãos, na sepultura. São aqueles que permanecem como cadáveres, porque enquanto eles não reconhecerem que eles estão numa sepultura, eles não vão ter um encontro com a frase: sai para fora. Enquanto eles não reconhecerem quem são, eles não terão esse encontro. A pedra então foi removida e ele nos chamou para sairmos. E vemos aqui, meus irmãos, Paulo trazendo para nós o encontro do amor e da justiça. Do amor por quê? Porque foi através da vida de Cristo que Deus nos justificou. Paulo, ele faz uma mistura nos versículos que nós já fizemos a leitura, no 21 e no 22, ele mistura ali a fé em Jesus Cristo com a própria obra do Senhor na morte de cruz, para nos justificar diante de Deus e trazer sobre nós o que? Salvação. E ele diz: sem distinção, seja para judeus, seja para gentios. Paulo então explica àquela igreja que, olha, esse encontro de amor, do amor com a justiça, se deu através da obra de Cristo no Calvário, e ele agiu com amor tanto para com os judeus quanto para com os gentios, e ele justificou judeus e gentios que creem e que pela fé creem no nome de Jesus. E aí, meus irmãos, é que nós vemos a procedência da graça, a partir dessa combinação, desse relacionamento, desse encontro entre o amor e a justiça. Nós vamos ver ali a graça de Jesus Cristo reverberando no seu povo, a graça de Cristo sendo comunicada através do Calvário, através da sua vida, através do Calvário, através da sua morte e através da sua ressurreição.
Vamos ver, meus irmãos, que, como diz Paulo aqui, a salvação, ela desce do céu, ela não sobe da terra. Paulo está dizendo principalmente aos judeus: olha, não é a descendência de Abraão que vai salvar vocês, porque a salvação, ela não é terrena. A salvação, ela não procede da terra, ela não é humana. A salvação, ela desce do céu, e ela desceu do céu na figura de Jesus Cristo. Olha o que diz Tiago 1,17. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Meus irmãos, todo bem, toda luz, tudo que é bom, tudo que é perfeito, desce. Não é horizontal, é vertical. Não é da terra para o céu, é do céu para a terra. A salvação, ela é dada por quem? A salvação é dada por Deus. A salvação é movida por Deus. A salvação é autorizada por Deus. A salvação é originada em Deus. Então, meus irmãos, mais uma vez, como eu canso de repetir aqui em vários e vários cultos, né? Não somos nós que salvamos, é Deus quem salva. É Deus. Mas, Alessandro, por que então Deus não salva todo mundo? O católico pensa assim, porque ele é universalista. Paga uma penitência, passa lá para um lugarzinho, né? E depois você vai para o céu, dependendo um pouquinho lá do seu familiar. Se o seu familiar gosta de você, fez várias missas de ações de graça no teu nome, acendeu bastante vela, né? Você vai ser salvo. O problema é se o teu parente não gosta de você, né? E aí? Não fez uma missazinha de ação de graça. Não botou um nomezinho na lista, não acendeu uma velinha para ninguém, né? Tá lascado, meu filho. Vai ficar lá no fogo eternamente. Não é verdade? Então, meus irmãos, a salvação é dada, movida, autorizada e originada em Deus. Só Deus salva. Mas qual o critério que Deus tem para salvar? Ah, meu irmão, o dia que você estiver na eternidade, você pergunta a Ele. Porque, biblicamente, não há critério. Deus salva quem Ele quer. Como Ele quer, da forma que Ele quer. E nós vamos ver. Hoje talvez não, mas na próxima aula, nós vamos ver. O critério de Deus é: eu escolho quem eu quiser. Esse é o critério de Deus. A gente ora, intercede, clama ao Senhor pela salvação de pessoas, mas no final dessa equação, é Ele que salva. Somos nós. Não é? A dádiva, portanto, essa bênção não é do homem para Deus, é de Deus para o homem. Olha o que o apóstolo João diz na sua primeira epístola. 1 João, capítulo 4. Versículo 10. 1 João 4, 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João está dizendo assim: não fomos nós, mas Ele nos amou. Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Ou seja, a graça, meus irmãos, foi criada por Deus e dada ao homem. Não foi o homem que criou a graça, não foi o homem que formou a graça. Deus estabeleceu a graça e a concedeu ao homem. Então o homem se aproxima de Deus somente pela graça. Somente pela graça. Qualquer outra tentativa de aproximação é um sistema de troca. Ou seja, se eu fizer isso,
Deus fará aquilo. Lembra lá quando seu filho era pequeno, seu filho e sua filha eram pequenos, você fala, tirar uma boa nota, passar de ano, essa é a frase, né, central de toda a família, né? Passou de ano, tem bom presente de Natal, né? Passou de ano, Papai Noel vai ser bonzinho, não é? Tirou nota boa, vai ganhar um presentinho. E assim vão as promessas, o sistema de troca. Mas, meus irmãos, com Deus não funciona dessa forma, né? Assim, sou salvo pelo esforço, ou seja, o que eu faço, pelas emoções, o que eu experimento, ou pelo conhecimento, o que sei. Não é dessa forma. Na verdade, no cristianismo, o homem não tem o que negociar com Deus. Não há negociação com Deus, meus irmãos. Vou até além. O Antigo Testamento é rico em palavras, em frases, onde Deus avisa o homem, diz ao homem, olha, não faça votos, porque você não vai cumprir. E o voto é uma forma de negociação, né? Senhor, eu vou fazer um voto com o Senhor, né? E aí coloca aquele voto lá, diz, olha, se o Senhor fizer isso, eu farei aquilo, né? Aí o Senhor pensa, coitado, ele não vai fazer nada, né? Mas a minha graça, a minha misericórdia são ilimitadas e infinitas. E Deus vai lá e abençoa, concede aquela graça, aquela bênção, né? E aí na hora de cumprir o voto, via de regra, nem lembra mais o que foi colocado ali em votação naquele momento, né? Deixa para lá e não cumpre. Mas eu vou ser punido por Deus porque eu não cumpri o meu voto. Deus é gracioso, meus irmãos, mas Ele diz, não faça voto, que você sabe que depois não vai cumprir, não é? O pessoal está prestes a receber aquela indenização boa, né? Vai falar, Senhor, está tão difícil, são 20 anos que esse processo está lá, não é liberado, é tudo culpa da Solange, tá? Que ela trabalha na justiça lá, os processos não andam por causa dela, está lá o processo 20 anos, não anda, né? E aí, Senhor, eu te dou metade para a igreja se sair a minha causa, né? Aí sai a causa, nem dízimo dá, não dá nem uma oferta, ficou com 30%, né? Culpa dos... Aí vai e fala, Senhor, o advogado ficou com 30%, então assim, eu não posso te dar metade, eu vou te dar 35%, que é a metade de 70%, que foi o que eu fiquei, né? Mas matemática fora, a verdade é que a gente, meus irmãos, nós somos muito ruins de cumprir promessa, né? Muito ruins, né? Seguindo, procedência da graça ainda. Os que se aproximaram de Deus sempre foram desgostosos com a autossalvação. Olha Isaías 64:6. Isaías 64:6. Vou repetir a frase para vocês entenderem o contexto. Os que se aproximaram de Deus sempre foram desgostosos com essa história de autossalvação. Então olha o que Isaías diz no capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o quê? O imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Pegou pesado, né? Não precisa pegar tão pesado assim, né? Mas o profeta pegou pesado. O que Isaías está dizendo aqui para o povo? Gente, a gente não vale nada, pelo amor de Deus. Vocês estão achando o quê? Que podem fazer o que quiserem, pecar, idolatrar, desconsiderar a glória de Deus, entregar a glória de Deus para imagens de escultura. E vocês estão achando o quê? Que são os queridinhos de Deus, não vai acontecer nada? Que isso, nós somos imundos, Deus vai julgar, Deus vai trazer juízo. Isso aí não vai ficar assim, entendam isso. Não somos, né, como muitos pastores gostam de dizer aí, os queridinhos, né, príncipes e princesas do Senhor, né? Olha o que Paulo diz em Filipenses 3:8. Sim,
deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, continuando, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então Paulo está dizendo aqui aos Filipenses, olha, não é justiça própria, é a justiça de Deus baseada na fé em Jesus Cristo. Não é o que eu faço, não é merecimento, não é a minha própria justiça. Eu não posso me autossalvar, eu não posso fazer nada, eu dependo totalmente de Deus. Isso é graça, meus irmãos. Resumindo então os 3 primeiros capítulos e meio de Romanos, qual é o resumo? Nós falhamos e precisávamos de Deus. Sem Deus, nós não teríamos o encontro com a graça e com a salvação. Sem Deus, nós não estaríamos aqui. O desenho de Deus é fazer-nos justos diante dele. E aí, meus irmãos, vem o dilema da graça. E qual é esse dilema? Iria Deus rebaixar seu padrão para que fôssemos perdoados? Deus vai em algum momento desconsiderar uma parte da sua palavra por amor a nós? Não, de forma alguma. Iria Deus olhar para o outro lado e fingir que nunca pequei? E fingir que eu não estou fazendo nada de errado? De forma alguma, Deus jamais faria isso. Porque ignorar meu pecado é endossá-lo. Ignorar o meu pecado é concordar com o que eu estou fazendo, e Deus de forma alguma concorda. É a intenção de Deus comprometer sua santidade e possibilitar o nosso mal? Ou seja, não só descumprir a sua palavra, ou seja, colocar em xeque a sua santidade, como ainda permitir que nós venhamos a caminhar para o mal, porque aquele que está pecando está caminhando para um mal maior. Então Deus permitiria, faria isso? Rebaixaria a sua santidade, descumpriria os seus propósitos santos e ainda nos permitiria passar todo o mal? De forma alguma, meus irmãos. Como pode Deus ser justo e amar o pecador? Amar o pecador e punir o pecado, satisfazer seus critérios e perdoar meus erros. O nome de tudo isso, meus irmãos, é graça. Tudo isso são efeitos da graça. Ele nos ama, mas Ele não aceita os pecados que habitam em nós. Ele nos salvou, mas Ele nos salvou mediante não só a fé em Jesus Cristo, mas também mediante a toda uma transformação operada em nosso coração. Transformação essa que causa dor, desconforto. Não é uma transformação que no primeiro momento vai nos causar um alívio, muito pelo contrário, é uma transformação que vai gerar em nós muita dor, porque abandonar a vida que tínhamos antes, não foi fácil, não é? Não foi fácil. Muitas coisas ainda estavam encruadas, né? Como cracas de um barco, né? Já viu craca debaixo do barco? Aquilo é difícil de você remover, como cracas no nosso coração, de difícil remoção, e que nós, meus irmãos, penamos, sofremos muito, para hoje dizer que nós vencemos algumas etapas em nossas vidas, vencemos alguns costumes pecaminosos em nossa vida, vencemos alguns pensamentos heréticos em nossa vida, ainda mais nós, meus irmãos, brasileiros, oriundos de uma cultura, de uma tradição, de uma historicidade católica. Às vezes nós somos quase crentes católicos, temos manias católicas, meus irmãos. Não temos imagens de escultura, não acendemos velas, né? não oramos aos santos, mas, meus irmãos, alguns costumes que a igreja cristã ainda tem são oriundos do catolicismo, oriundos dessa cultura religiosa, mística do brasileiro.
Tem crente, por exemplo, que vai assistir uma partida de futebol do seu time sempre com a mesma blusa. O que é isso? Misticismo. Será que por causa de uma blusa? São 10 milhões de torcedores. Aí a blusa de um vai influenciar o resultado da partida. Gente, isso é misticismo. Não, porque toda vez que eu uso essa, meu time ganha. Oi? Não ajuda, mas também não atrapalha. Mas o que é isso? Misticismo. Catolicismo raiz, puro. Não é? E absolutamente você vai mudar o resultado de nada do que vai acontecer. De nada. E isso para muitas outras áreas da nossa vida. Meus irmãos, para muitas outras coisas da nossa vida. Você quer ver uma prática? Rapaz, eu vou pedir já perdão aos católicos de antemão, porque o áudio pode chegar aos ouvidos de algum católico e se ofenderem com o que eu vou falar. Mas, por exemplo, o católico, em sua grande maioria, não lê Bíblia. Mas você acha que todo crente lê Bíblia? Não lê não, meus irmãos. A grande maioria da igreja não conhece a Bíblia. Vivem só do que ouvem no culto de domingo. E se ouvem, ainda tem isso, se ouvem. E aí questões fáceis de serem resolvidas se tornam verdadeiros dilemas, porque não conhecem as Escrituras, não tem intimidade com o seu Deus, porque intimidade com Deus, meus irmãos, é através da palavra, a palavra que gera em nós intimidade. Portanto, nós nunca estaremos satisfazendo critérios de Deus, porque assim, se Deus tivesse algum critério para nós, seriam inalcançáveis. Mas se Deus tinha algum critério, esse critério já foi totalmente cumprido em Cristo e por Cristo. E Ele não cumpriu por Ele mesmo, Ele cumpriu por nós. Porque já que o homem passou todo o Antigo Testamento sem conseguir parar de fazer uma coisa tão simples que era idolatrar, um pecado, meus irmãos, tão banal, tão idiota, quantos profetas e o próprio livro de Salmos vai dizer: olha, tem olhos e não veem, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, são feitos por mãos humanas, feito por madeira que é tirado de uma árvore. Aquilo ali não tem vida, não respira, não se move, mas ainda assim Israel se dobra os seus joelhos às imagens de escultura. Você vê que é algo diabólico mesmo, algo tão banal, meus irmãos, tão descrito nas Escrituras, profetizado pelos profetas, para que o povo se desviasse da idolatria, e ainda assim o povo não se desviou da idolatria. Então, durante todo o Antigo Testamento, o que a gente vê é o homem pecando. Foi para o cativeiro, voltou, não idolatrou mais, mas aí se tornou legalista. E quando Jesus vem, o que ele encontra? Ele encontra uma nação de legalistas, de moralistas, não é? E aí então ele vai chamar a raça de víboras, hipócritas, porque aquilo que vocês pregam, vocês não fazem. Aquilo que vocês mandam o povo fazer, vocês não fazem. Vocês são legalistas com o povo, mas com vocês não são. A casa do povo tem que ser adornada, bonitinha, mas a de vocês é uma bagunça. Então precisou Deus descer para fazer o que, meus irmãos? Para cumprir aquilo que o homem nunca conseguiria cumprir, que é toda a Escritura. Jesus Cristo cumpriu toda a palavra, toda a Escritura. Cumpriu por Ele mesmo, no sentido de que Ele é a própria palavra, e cumpriu por nós, porque nós éramos incapazes de cumprir essa palavra. A decisão da graça. A santidade então exige o quê? Que o pecado seja punido. A misericórdia constrange a que o pecador seja amado. Olha o que Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios 5,19. Segunda Coríntios 5, 19 e 21. Vou terminar já, meus irmãos, porque se eu avançar mais, eu vou acabar os slides, eu acabo a aula.
Eu tenho que deixar alguma coisa para a aula que vem, né? Que é a nossa última aula semana que vem. 2 Coríntios 5, 19. Vamos do 18 para entender o contexto. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Qual foi a decisão da graça então? Fazer Cristo pecador por nós. Em Cristo foi um pecador ali no Calvário, levando sobre si os nossos pecados, ok? Para que você entenda aqui o contexto. Ele foi feito por Deus o que? Pecador, para que nós não sofrêssemos a punição das nossas transgressões. Meus irmãos, isso é evangelho puro. Puro. Olha, eu tenho certeza, se você contar essa história para alguém, eu tenho certeza que aquela pessoa que ouvir essa história da sua boca, já é uma pessoa que Deus vai separar para você falar com ela, já é uma pessoa que Deus já tem o seu nome escrito no livro da vida, porque assim, não tem como uma pessoa ouvir uma história dessa e não se identificar com esse Deus maravilhoso. A ficha limpa de Jesus foi dada a nós, e a sua ficha, a nossa ficha imperfeita foi dada a Ele. Jesus, meus irmãos, Jesus não tinha pecado, Jesus nunca havia passado por tribunais e sido condenado. Jesus era o que podemos chamar hoje de réu primário, bons antecedentes, não tinha problema algum. A sua faca, a sua folha de antecedentes criminais era zeradinha, não tinha nada registrado nela, mas ele pegou a sua ficha criminal zerada e colocou ali, rabiscou o nome dele e colocou o nosso nome. E a nossa ficha criminal toda suja, toda cheia de crimes, ele pegou, riscou o nosso nome e colocou o dele. Foi isso que ele fez. Que graça maior do que essa? Uma decisão que Deus tomou, enviando o seu Filho para ocupar este lugar que era nosso. O apóstolo Pedro vai dizer, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 18: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo morreu pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Maravilha, né? Aquele que estava limpo se fez sujo por nossa causa. Por sua vida perfeita, Jesus cumpriu as exigências da lei, ou seja, na sua vida ele não pecou. E por ele ter sido perfeito como homem, ele, portanto, cumpriu todas as exigências da lei. Pela sua morte, ele satisfez a exigência do pecado. Porque qual é a exigência do pecado? Qual é o salário do pecado? A morte. Na morte, então, ele cumpriu a exigência de um homem e de uma mulher pecadores. Ele morreu. Ele assumiu o nosso pecado e, repetindo, sentenciou-se a si próprio. A santidade de Deus, portanto, foi honrada, nosso pecado punido e nós redimidos. Fomos tornados o quê? Perfeitos diante de Deus. É então o que Deus fez. Nos justificou, e o que é justificar? É tornar perfeito. Tornar
a pessoa sem qualquer tipo de crime. Ele nos justificou e também nos santificou, nos tornou santos na sua presença. Eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar, e aí nós vamos terminar o capítulo 3 e vamos então começar a ver todos os outros capítulos de Romanos. Alessandro, vai dar tempo? Vai, fica tranquilo, vai dar tempo de sobra para a gente ver todos os outros capítulos. Não daria tempo da gente ler todos os outros capítulos, mas nós vamos ver o que esses capítulos nos trazem, tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Aproveita que Wesley, Cleito, Solange, Lucas, estão todos aqui, o Djalma está ali. Dúvida nenhuma? Agostinho se converteu na carta de Paulo, né? Nessa carta de Romanos, né? Sim. Aliás, semana que vem eu vou trazer um livro, até um lançamento de alguns meses atrás, sobre Romanos. Eu tenho que lembrar. Hoje eu ia trazer, mas eu não fui em casa, vim direto para cá. Um livrão assim grossão sobre Romanos. Romanos de fato mesmo, de todas as cartas de Paulo, pessoalmente eu a considero a mais, não a mais importante, mas aqui reverbera de uma forma assim, mais clara, apesar de você ler às vezes você não entender muito, né? Mas mais claro o Evangelho. Ela é tremenda, porque fala de tudo que cerca o Evangelho, né? Fala do pecado, fala da graça, fala da salvação, fala da justificação, fala da eleição. Deus escolhe quem quer e você não tem nada a ver com isso. É assim que Paulo vai dizer. Paulo vai falar, Deus escolhe quem quer. E quem é tu para dizer quem Deus tem que escolher ou deixar de escolher? Isso é um problema dele. É ele que escolhe, né? E essa é uma grande dificuldade que todos nós temos de entender, de aceitar que é uma escolha de Deus. É uma escolha de Deus. Vamos orar então. Semana que vem, pela graça, estaremos de volta. Amanhã, 7 da manhã, nossa reunião de oração. Estaremos aqui mais uma vez. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. De podermos, ó Senhor, podemos receber do Teu Espírito o ensino da Tua Palavra. Que o Senhor venha a nos fortalecer na Tua Palavra, venha, Senhor, a nos conduzir, a guiar os nossos passos na Tua Palavra. Que o Senhor venha nos ajudar no bom entendimento das Escrituras, porque muitas coisas não são fáceis de entender, outras até mesmo, Senhor, por causa do nosso coração, não são fáceis de aceitar. Mas nós cremos que o Teu Espírito, Ele nos conduz, Senhor, a essa maravilhosa graça de entender que vivemos completamente na Tua dependência. Abençoe Teu povo, Senhor, no seu caminhar de volta para as suas casas, e nos dê uma semana abençoada na Tua presença. É o que Te pedimos e assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vão em paz, Deus abençoe.